Olá, queridas irmãs! Hoje, dia 30 de agosto de 2025, com muita alegria, damos início ao 29º Encontro de Mulheres Metodistas Online. Preparado com carinho pela Confederação Metodista de Mulheres do Brasil, com o apoio da Sede Nacional da Igreja Metodista, traremos para vocês hoje palavras de sabedoria de um evangelho simples. Vamos continuar trabalhando o tema Mulheres Sábias Praticam o Evangelho Simples. Porém, o encontro de hoje terá o foco no verbo praticar. Para esse fim, convidamos mulheres fortes e corajosas para compartilhar um pouco do muito que têm feito. Música, oração, poesia, mensagem estão na programação do encontro. Meu nome é Helenise. Qual o seu nome? Coloque aqui nos comentários. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, 4ª Região Eclesiástica. E você? Onde você está? Escreve aqui. Eu sou da Igreja Metodista Isabela Hendricks. E você? Você congrega em alguma igreja? Escreve aqui e vamos encontrar nesses comentários, no chat aqui do YouTube, todas as mulheres, nossas amigas, irmãs espalhadas por esse Brasil. É muito legal quando a gente olha o nomezinho ali, ó, escrito. Olha que legal. E a gente se lembrar com tanto carinho das irmãs. Vou te fazer um desafio. Curte esse vídeo. Sabe como que você faz? Tem um joinha assim, ó, uma mãozinha, né, com o dedão virado para cima, clica nele. Clica aí agora. Você vai curtir esse vídeo. E encaminha ele. Como que vai encaminhar? Tem uma setinha do lado escrito compartilhar. Clica nessa setinha e manda para suas amigas. Copia o link, manda lá nos seus grupos aí. Vamos compartilhar para que todas tenham acesso a essas mensagens de hoje. A nuvem está carregadinha e pronta para derramar sobre nós as chuvas de bênçãos preparadas para esse dia. Todas prontas? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada por cada mulher que está aqui hoje. Obrigada pelas suas famílias. Obrigada, ó Deus, pelo teu grande amor por nós e podemos compartilhar esse grande amor neste dia. Obrigada, ó Deus, por cada uma. Pai, prepara nosso coração, nossa mente, para ouvir a tua mensagem, para entender, para refletir e para mudar. Queremos ser sábias, sim, mas também queremos trabalhar. Queremos ser sábias, sim, mas também queremos praticar. Abençoa-nos, ó Deus. Amém. Sim, Senhor. Em Tua presença, Deus, podemos ser transformados. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus.
Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Precisamos, sim, Senhor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás, sim, Senhor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Obrigado, Senhor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, querida irmã, querido irmão, sejam muito bem-vindos ao nosso 29º Encontro à Distância. Esse encontro é um legado de amor que nos foi passado há muito tempo, para que nesse dia, para que nesse momento, nós reunidos e reunidas, possamos estar sempre recebendo o melhor que o nosso Deus tem para nós. Nesse momento de hoje, nós vamos estar mais uma vez sendo animadas, animados, motivados e renovados na certeza de que o nosso trabalho, de que a nossa caminhada não é em vão. Vamos estar refletindo sobre o nosso lema, o lema desse ano.
As mulheres sábias praticam o evangelho simples. Que o dia de hoje possa preencher, possa trazer a alegria do Senhor para nossas vidas. Um grande abraço e um grande beijo e que Deus nos abençoe sempre. Olá, graça e paz, queridas irmãs. Eu sou Cláudia Lira, estou como vice-presidente diária da Confederação de Mulheres Metodistas da América Latina e Caribe. Trago um super abraço de todo o diretório para vocês. E hoje, nesse dia especial de aprendizado, quero lembrá-las de uma meta, de um compromisso que nós temos como Confederação Metodista de Mulheres da América Latina e Caribe, que são 5 metas que foram estabelecidas nesse quinquênio. A redução da pobreza, justiça de gênero, bem-estar e saúde, cuidado com a criação e a eliminação da violência. E eu quero lembrá-las que nós somos uma forte frente de trabalho dentro da Igreja Metodista na América Latina e Caribe. E quando nos unimos e conseguimos realizar essas metas e muito mais. Mas por uma questão, que ficamos focadas na valorização das mulheres, do trabalho das mulheres, no empoderamento das mulheres, com a saúde das mulheres, física e mental. E tudo isso vamos nos fortalecendo para quê? Para que de forma clara, objetiva, com propósito, conseguimos desenvolver um evangelho prático, alcançando vidas para o Senhor, o nosso Salvador. Transformando vidas. Esse é o nosso compromisso. Transformar vidas, transformar a sociedade na qual estamos inseridas e desenvolvermos a missão que nos foi conferida. Deixo para vocês o versículo de João 10:10. Veja que preciosidade. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Um grande beijo no coração. Vez ou outra, imersa no presente, sinto faíscas de um outro tempo. Uma música na rádio, um desenho na TV. Quem aprecia não sou eu, mas ela, que se faz presente com a serenidade e doçura que sempre teve, com seu jeito estranho de ver o mundo, com seu hábito de se sentir em casa em si mesma. Como se me agradecesse, ela sorri em silêncio. Agora, com a força da que sou hoje. É por ela que continuo. É por ela que me deixo levar pela minha intensidade. É por ela que faço dos meus cacos de vidro um vitral. Essência, por Júlia Ribeiro. Do que adianta o muito falar se o amor não tiver? Do que essa vida me valerá se eu não fizer? Do teu exemplo, Senhor, o meu, do meu olhar, Senhor, o teu. Do que adianta? Do que adianta? Do que adianta ganhar e perder o reino dos céus? Se passo de largo negando socorro, não ouço clamor. A fé e as obras precisam mostrar o Cristo em mim. Do que adianta?
do que adianta. Na partilha é que se faz o irmão, e na luta ele estende a mão. O sofrimento será bem menor e o coração não se sente só. Na partilha é que se faz o irmão. Do que adianta o muito falar se o amor não tiver? Do que essa vida me valerá se eu não fizer? Do teu exemplo, Senhor, o meu, do meu olhar, Senhor, o teu. Do que adianta? Do que adianta? Do que adianta ganhar e perder o reino dos céus, se passo de largo negando socorro, não ouço clamor? Bem, as obras precisam mostrar o Cristo em mim. Do que adianta? Do que adianta? Na partilha é que se faz o irmão, e na luta ele estende a mão. O sofrimento será bem menor e o coração não se sente só. Na partilha é que se faz o irmão. Na partilha é que se faz o irmão, e na luta ele estende a mão. O sofrimento será bem menor e o coração não se sente só. Na partilha, na partilha, na partilha é que se faz o irmão. Graça e paz, minha querida irmã, um abraço aos 4 cantos do Brasil. Que bom termos este EAD para que nós possamos nos unir um pouco mais na presença do Senhor e sermos edificadas. Que coisa linda é a nossa conexão. Neste momento nós vamos receber a devocional com a nossa querida e amada Bispa Ideide. Vamos ser edificadas com esta palavra, por isso abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você. É com você, Bispa Ideide. Graça e paz, amadas irmãs. Sempre é uma grande alegria poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E na devocional que vamos ter aqui, eu quero te convidar para fazer uma leitura bíblica que se encontra em Jó, capítulo 42, a partir do verso 1. E nos diz assim a palavra do Senhor: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O tema da sabedoria é muito importante para a Bíblia. E é muito importante porque quando a gente fala em sabedoria hoje, ou quando a gente pensa em alguém sábio,
muitas vezes a gente está fazendo isso a partir de uma perspectiva talvez equivocada do que é a sabedoria. A gente pensa em pessoas que têm muito diploma, a gente pensa em pessoas que têm um grande conhecimento intelectual, pessoas que já leram muitos livros, talvez, ou tiveram muitas experiências de vida, que falam com propriedade, falam bem, são palestrantes. Quando pensamos na sabedoria, é esse conjunto de coisas que vem na nossa mente. E é interessante porque até mesmo alguns pensadores e alguns intelectuais fizeram, ao longo do tempo, uma diferença entre sabedoria e conhecimento. E entendendo, então, o conhecimento como tudo isso que eu falei antes, esse conjunto de coisas que a gente guarda na cabeça, e a sabedoria como a aplicação prática ou a aplicação mais verdadeira de todo esse conhecimento. Então, comparando mal, a sabedoria ela é a prática e o conhecimento é a teoria. Mas a Bíblia não vê assim. A Bíblia, ela entende a sabedoria não meramente como a prática, mas também não meramente como guardar as coisas na cabeça. A sabedoria está muito conectada com um bom viver. Então, pessoa sábia é aquela pessoa que sabe viver. E o que é viver? Então, a gente vai indo de uma pergunta a outra, né? O que é viver? Existe um viver, segundo a palavra de Deus, que promove a sabedoria. Um viver que, segundo a palavra de Deus, também reflete essa sabedoria. E a gente vê essa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a partir do livro de Jó. Se a gente volta alguns capítulos antes, não é? A gente vai perceber que há um determinado momento no livro que Jó está debatendo com seus amigos. Seus amigos querem justificar e querem explicar a origem do sofrimento de Jó. E naquela época, muitas vezes as pessoas entendiam que se alguém está sofrendo é porque fez alguma coisa que desagradou a Deus, e então está sofrendo algum tipo de castigo. Jó se recusa a essa posição. Ele diz, eu sou justo, eu faço o que é correto, o que está acontecendo comigo não é fruto do meu pecado, eu quero me colocar, então, em juízo diante de Deus. E aí, quando se esgotam os argumentos dos amigos, a história nos mostra, no livro de Jó, um grande debate entre Deus e Jó. E através daquilo que Deus vai falando, Deus vai trazendo Jó a uma ideia do bom viver. E basicamente, se você ler os capítulos anteriores, Deus vai fazendo perguntas para Jó e ensinando para Jó aonde é que está, portanto, a fonte da sabedoria e do conhecimento. Está para Deus e para esses sábios antigos que fizeram essa narrativa, que a escreveram em uma observação profunda da vida. Por exemplo, Deus começa a perguntar para Jó, onde você estava quando o mundo foi fundado? O que você estava fazendo? Né? E quando eu lancei os fundamentos da terra, qual foi a sua opinião sobre isso? E aí Deus começa, através dessas perguntas, fazer Jó observar os tempos, as épocas, os animais, as relações entre as pessoas, a criação. E aí a gente chega a esse momento tão importante, inclusive, que é até do metodismo histórico, de que para conhecer a Deus, a gente precisa observar as estações, os acontecimentos, a gente precisa da história, a gente precisa, então, da tradição, a gente precisa do conhecimento, então a gente precisa da razão, a gente precisa observar a gente mesmo, então a gente precisa da experiência e a gente precisa observar também a criação na qual Deus se revela, porque é a criação que gera um sentimento de maravilhamento, de admiração, que leva a gente a buscar, entender e conhecer. E depois que Deus faz todas as suas perguntas e Deus mostra para Jó tudo o que ele não conhece e tudo o que ele não domina, tudo que está fora do escopo do conhecimento dele, Jó então começa a responder para Deus. Já no capítulo 40, eu sou indigno, Senhor, eu não sei te responder, eu vou colocar a mão na minha boca porque eu não estou sendo sábio,
eu já falei, mas eu não vou replicar, eu não vou responder. E aí chegamos a esse texto no capítulo 42, depois de mais algumas perguntas de Deus, em que Jó fala então que aquela pessoa que não tem conhecimento encobre o conselho. Aquela pessoa que fala do que não entende, de coisas que são maravilhosas demais para ela, é uma pessoa que, na verdade, não está sendo sábia porque ela não parou para aprender. Eu queria falar sobre esse aspecto da sabedoria com você nesse momento desse nosso encontro hoje aqui, porque a gente precisa dessa pausa que Deus convida Jó a fazer para ser sábio. Às vezes a gente entra em um problema, como Jó entrou, entra em uma dificuldade, como ele entrou, e começamos tanto a tagarelar, às vezes a nossa própria oração é uma tagarelação, é uma falação. E há um ditado mineiro que a gente usa uma forma de dizer, quando a gente quer chamar a atenção de alguém, e a gente fala assim: você já parou para pensar? Eu quero enfatizar então a sabedoria de Deus que nos convida a essa pausa, a esse parar, né? Parar para pensar. Porque Deus, ele quando está conversando com Jó, ele coloca uma força muito grande no poder da contemplação. E Deus fala para Jó: olhe as coisas que eu fiz. Olhe as coisas que estão ao seu redor. Você já parou para ver como é que é o jacaré? Você já parou para ver como é o burro, como é o cavalo, como são os peixes, como são as aves? Deus pergunta tudo. E ele diz que até mesmo os animais da terra são mais sábios do que o ser humano porque reconhecem o seu Criador. A criação não contenda com Deus, a criação não briga com Deus, a criação, ela cumpre o seu papel, ela entra no fluxo, ela se relaciona com o seu Criador. E na Bíblia, a grande sabedoria que há para viver bem é aprender a relacionar-se com o seu Criador. Temos, às vezes, tagarelado tanto que a gente não percebe que Deus está querendo nos convidar a esse momento de uma sabedoria que traz para nós um bom viver. Uma sabedoria que não se processa pela comparação de conhecimento, pela oposição entre as coisas, mas por uma acomodação que preenche. E nós mulheres temos passado muitas ansiedades, muitas depressões, muitas angústias que são excessos na nossa vida. Quando a gente está tão cheio, não há lugar para mais nada. Não há lugar para a paz, não há lugar para o contentamento, não há lugar para a gratidão. E era para esse lugar que Deus queria levar Jó. No final, o que adianta, Jó, você se justificar se a sua autojustificativa não produz crescimento, não produz para você paz, não produz para você tranquilidade? E aí Jó, então, descobre isso. Ele fala: Deus, é verdade. Eu estou aqui tentando me justificar, eu estou aqui tentando achar saídas para a minha vida, mas o Senhor é o Deus que tudo pode. Se o Senhor fez planos para a minha vida, eles não vão ser frustrados. Isso que eu estou passando não determina tudo que há de suceder para mim. Não determina tudo que há de maravilhoso que eu posso viver do Senhor. Eu falei do que eu não entendia. Eu falei a partir de uma fala que não me trouxe sabedoria, que não me acrescentou, porque eu estou debatendo com o Senhor, ao invés de eu parar e de fato te ouvir, para que agora eu seja sábio. E aí ele diz: o Senhor já tinha me falado onde é que eu poderia conseguir essa sabedoria, não é? Porque o Senhor diz: escuta-me, escuta-me, eu falarei, né? Escuta-me, eu falarei. E eu não tenho escutado. Então, a Bíblia fala desses muitos momentos de escuta que a sabedoria pode nos vir se a gente parar para escutar. É Marta que está correndo pela casa e Jesus diz: senta aqui, vamos conversar. Ou quando Nicodemos vai diante de Jesus na noite e Jesus diz para ele: você é um mestre da lei, mas você não ouve, né? Há coisas que você não tem ouvido. Ah, minha irmã,
Pare para ouvir. Pare para ouvir. Muitas vezes a outra pessoa está conversando comigo e eu já estou pensando no argumento com o qual eu vou respondê-la. E às vezes eu estou respondendo coisas, assim como Jó, respondendo para Deus coisas que Deus não perguntou, porque eu estou retrucando, eu estou falando, mas eu não estou ouvindo. A sabedoria é o bom viver, e o bom viver decorre de aprender a ouvir o Senhor. Mulheres sábias, elas ouvem e elas praticam o evangelho, elas fazem pausas e elas param para ouvir. E a partir dessa pausa do ouvir, elas conseguem pensar e a sabedoria flui através da vida delas. É o que eu quero deixar para você, que você chegue a um ponto em que você esteja também diante do Senhor e adquira a mesma sabedoria de Jó. Agora que eu parei para te ouvir, que eu estou escutando o que o Senhor está me ensinando, meus olhos se abriram. Antes eu conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Antes o que eu conhecia de ouvir era bom, mas agora eu tenho a experiência. O que eu tinha de conhecimento me deu uma base, mas quando meus olhos veem, eu tenho a revelação. E agora, com olhos revelados e iluminados, viverei melhor e serei muito mais abençoada e abençoadora. Deus seja com você. Essa é a hora da adoração.
Minha querida irmã, eu sei que você, assim como eu, já recebeu muito do Senhor neste nosso encontro. E agora é um momento também muito esperado, preparado para que nós sejamos aí edificadas, né, para que este encontro marque os nossos corações e as nossas mentes com a palavra do nosso Deus. Por isso nós queremos convidar a nossa querida Bispa Marisa de Freitas, que estará nos ministrando. Obrigada por aceitar o nosso convite, Bispa Marisa, e que o Senhor fale conosco através da sua vida agora. Oi, como vão vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez. Agradeço muito o convite da Confederação, é um prazer muito grande estar nesse momento tão significativo, tão importante na vida de nós mulheres e das nossas sociedades locais, distritais, regionais e nacionais. Louvado seja Deus por isso. É um prazer, como eu disse. E ainda mais com esse tema, né? Mulheres sábias vivenciam o Evangelho simples. É disso que nós vamos falar, e com prazer, claro. Eu quero lembrar que nós, Sociedade de Mulheres, não trabalhamos independentemente da vida da Igreja Nacional. Claro que não. A gente trabalha em conjunto, a gente trabalha dentro da mesma visão missionária, da mesma estratégia missionária, e por isso que o nosso tema é esse, porque o tema nacional da Igreja Metodista, nesse ano de 2025, é Discípulas e Discípulos nos caminhos da missão vivenciam a sabedoria e a simplicidade do Evangelho. E na pastoral dos bispos e da bispa, você encontra no site, fácil de você acompanhar essa pastoral, ela fala o que é que a igreja entende por isso. Discípulas e discípulos nos caminhos da missão e vivenciam o Evangelho, vivenciam a sabedoria e a simplicidade do Evangelho. E o Colégio Episcopal deixa claro nessa pastoral que às vezes a gente pode ter um saber adquirido, mas o saber nem sempre é o mesmo que a sabedoria. Ou seja, um conhecimento adquirido não é sinônimo de sabedoria. Em que aspecto? O conhecimento advém de um reconhecimento do mundo externo por meio da audição, da visão, do olfato, do paladar e do toque, que são os nossos sentidos. E quando fala de tato também, todo o nosso corpo funciona como uma fonte de sensibilidade ao mundo externo. Pois bem, esses estímulos externos começam a nos dar ou a nos trazer interrogações desde que a gente é bebê sobre o que é que nos cerca. O que é isso que nos cerca? Com o tempo, com a linguagem, a gente começa a aprender. E aí, usando o nosso cognitivo, nossa função cognitiva cerebral, que se localiza no córtex frontal do nosso cérebro, nessa porção primeira do nosso córtex. Então, vêm os estímulos por vários caminhos. O visual numa área, motor em outra, o auditivo em outra área do cérebro. Mas essas sensações chegam por vários contatos dentro do cérebro, chegam até o lobo frontal. Quando chega aí, que é o córtex que faz a conexão essas percepções e dá sentido a essas percepções, quando chega então, a gente diz que exercitou a cognitividade. Ou seja, eu relaciono uma impressão com um juízo de valor, com uma comparação e chego então a uma conclusão sobre o mundo que me cerca. Então, isso é o que a gente chama de conhecimento, né? Um bebê, quando nasce, não sabe o que é um livro, o que é uma porta, o que é uma cadeira, o que é a vida, não tem noção. Mas à medida que a gente vai nominando, dizendo para essa criança, olha, isso aqui é um livro, a começar de mãe
ou de quem cria, porque às vezes é a mãe que cria e nem sempre é assim. Às vezes é uma avó, às vezes é um pai sozinho, porque a mãe falece durante o parto, não é? Mas seja quem for que vá maternar essa criança, vai pouco a pouco dando para ela esse conhecimento do mundo e das coisas. Depois vem a leitura, a alfabetização, a leitura, não é? E aí você vai tendo mais acesso ainda. E o desenvolvimento da nossa vida, a gente vai adquirindo conhecimentos diversos. Quanto mais a gente se abre para conhecimento, leitura, questionamentos, perguntas, escola dominical, escola secular. Quanto mais a gente vai discussão em grupos, quanto mais a gente vai se abrindo para todas essas possibilidades, mais a gente vai adquirindo conhecimento, ok? Mas o fato da gente ter conhecimento não significa que a gente seja uma pessoa sábia. Como assim? Tem diferença. A sabedoria que importa para nós, a sabedoria vem do quê? Do exercício do conhecimento na vida prática. Ou seja, como eu uso aquilo que eu sei na vivência do dia a dia, de tal maneira que isso seja positivo para mim e para o mundo que me cerca, né? Bom, como é que isso acontece? Para nós, pessoas cristãs, a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo vem exatamente de uma visão clara, que é uma das bases para a gente poder fazer uma leitura adequada das Escrituras, é a convicção, como dizia John Wesley, de que Deus é criador. Então, Deus criou esse mundo, nós não estamos aqui por acaso, e esse mundo não está abandonado por Deus, mas Deus continua agindo, embora nos tenha dado a grande responsabilidade, e honrosa por sinal, de administrar esse mundo. Você vai ver isso em Gênesis, né? Deus diz, façamos o homem, o Isha, e o Adam, a humanidade, a imagem, a nossa imagem e semelhança. Deus assim nos fez. E nos deu todo o mundo visível para a gente governar, para cuidar para ele, nominar animais, ver interação com a natureza, né? Se nós temos essa visão de que Deus é criador, nós vamos enxergar todo o mundo, todo o universo, todas as relações a partir desse princípio, ok? E adquirindo essa visão de que Deus é Senhor e de que Ele enviou o seu Filho Jesus, e na verdade ele veio como Deus na forma de filho, né? Inteiramente Deus na terra entre nós, que nos ensinou o que é realmente o reino de Deus. Vamos lembrar das bem-aventuranças, vamos lembrar de todos os evangelhos, quando Jesus vai só passando para nós ensinamentos, né? Bom, e se nós nos deixamos ser usadas e usados pelo poder do Espírito Santo, que nos dá ainda mais percepção desse mundo na relação com Deus e permite que a gente seja aperfeiçoado, santificado à imagem e semelhança de Deus, olha aí, isso é o que a gente chama de sabedoria que desce do alto. Então, eu aprendo, sobretudo, com o Senhor Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e, por consequência, ou por conseguinte, eu vou aprender com a leitura das Escrituras, constante, prazerosa, estimuladora, sabe? Eu quero saber mais e mais de Deus, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, eu vou adquirindo um saber, porque o Espírito vai trazendo conhecimento que a gente tem do mundo, o conhecimento cognitivo, de uma percepção de vida a partir do olhar de Deus. Essa é a sabedoria, a unção de Deus, para a gente chegar ao mundo de outra maneira. É o que nos permite ver as pessoas como iguais diante de Deus. É o que nos permite ter amor pelo universo, pela criação de Deus, como Deus tem. De amarmos pessoas, não concordando com o seu pecado, mas amando-as, apesar do pecado.
Isso é pura sabedoria de Deus. Pura, pura. Então, nós queremos vivenciar a sabedoria do Evangelho e também a simplicidade do Evangelho. Vivencio a sabedoria, essa sabedoria que nos permite viver a simplicidade do Evangelho. Há pessoas que têm um conhecimento, um saber acadêmico, que a gente fala, adquirido. Né? Por exemplo, faz desde jardim de infância, desde o ensino, depois do ensino fundamental, depois do ensino médio. Algumas pessoas cursam o ensino superior, outras fazem mestrado, que vai além do superior, depois o doutorado, e às vezes pós-doutorado, né? E, às vezes, apesar de todo esse saber que é útil para o mundo, né? Na área do ensino, da medicina, na área da ciência, da genética, na área de medicações, na área de relações, na área da tecnologia que a gente está usando aqui agora, né? Então, isso é importante. Mas, às vezes, ela não tem sabedoria. Ela não sabe enxergar que o que ela obtém, o saber adquirido que ela tem, deve estar a serviço de Deus e do mundo que Deus criou. Percebe isso? Então, eu posso ter uma pessoa com muito conhecimento adquirido, com muita ação do cognitivo, uma pessoa exímia naquilo que faz, sabe? É uma pessoa assim, admirável naquilo que faz, naquilo que dá conta de saber e que te dá uma aula sobre história, sobre geografia, sobre matemática, não é? Sobre biologia, sobre química, sobre biofísica e por aí vai, ecologia, né? São pessoas assim que realmente nos auxiliam a entender melhor o mundo. Mas às vezes elas não têm sabedoria vinda de Deus. Elas não conseguem viver isso com o mundo ao redor, porque pode vir daí uma vaidade, um orgulho, um sentimento de superioridade, um sentimento de anular as pessoas que não são tão entendidas das coisas tal como elas são. Então, um senso assim de superioridade em relação a todo o restante do mundo e das pessoas que a cercam. Bom, isso pode acontecer, mas também acontece com a pessoa que nunca adquiriu esse tipo de saber acadêmico, né? Você pode ter uma pessoa que não conseguiu estudar, que não conseguiu, nunca frequentou escola, não teve oportunidade por questões diversas, porque teve que trabalhar desde sempre, porque nasceu numa cidade que não oferece recurso, porque é arrimo de família desde sempre, pai e mãe saíam para trabalhar, ou só a mãe, ou só o pai, e aquela criança um pouco maior que ajudava nos afazeres da casa, e tantas outras razões que vocês devem conhecer melhor do que eu. Pois bem, e mesmo assim, essa pessoa pode também ter esta mesma falta de sabedoria. Ela pode não ter percepção do mundo a partir de Deus, ela pode não se ver como alguém criado ou criada à imagem e semelhança de Deus. Ela pode se autodepreciar e também ela pode ser uma pessoa arrogante, ela ser uma pessoa pretensiosa de achar que ninguém é igual a ela, sabe? E que assim, todas as pessoas lhe devem alguma coisa, né? E às vezes vem revolta, vem ira. Isso é possível no mundo em que nós vivemos. Então, o que a nossa pastoral nos propõe? Que nós sejamos pessoas que tenham o conhecimento adquirido, porque nosso líder, João Wesley, dizia muito isso. Tem um momento que ele diz assim, em um dos seus livros, que pastor metodista que não gostasse de ler, jamais deveria ser pastor da igreja. Por quê? Porque através da leitura a gente vai se aperfeiçoando naquilo que sabe. Então, é importante, sim, adquirir conhecimento. Por exemplo, alguém que sabe produzir um celular, alguém que inventou essa tecnologia, não é? Alguém que Thomas Edison que inventou a energia, a luz elétrica. Que coisa fantástica, né? Quem inventou, vamos pensar, os satélites hoje que transmitem as nossas imagens
para o mundo inteiro. Claro que isso é importante. Claro que isso é importante. Quem fez um foguete, quem teve essa percepção, esse conhecimento de matemática, de física, não é? De, sei lá, nem mais de quê, porque não é minha área, mas alguém que sabe muito para poder montar essa estrutura e ir até a Lua. Olha que coisa incrível. Então, é bom, é muito bom. Desse ponto de vista, se a gente pensa assim, a gente vai entender por quê. Por exemplo, na visão bíblica, por que Paulo foi quem mais escreveu mensagens do Senhor para nós? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha muito conhecimento adquirido, tá? E você pode conferir isso lá em Filipenses, quando ele fala tudo que ele tinha, que poderia ser para ele motivo de orgulho, mas na prática do evangelho simples, considerando que realmente a pessoa que mais poderia ter se envaidecido com o que era e tinha, e sabia que era Jesus, ele se tornou menor do que todos, deixou a sua glória, habitou entre nós, se fez gente como eu e você, e passou pela vida como nós passamos, não foi amado, compreendido pelas pessoas por quem ele veio, algumas sim, mas a grande maioria não. E o Senhor Jesus, na sua sabedoria, foi extremamente simples. Ele convivia com todas as pessoas, ele andava com todas as pessoas, ele falava tanto com Pôncio Pilatos, com a paz, uma serenidade impressionante, como ele conversava com o leproso, como ele conversava com a viúva cujo filho morreu e que ele ressuscita, né? Ele ensinava, tanto, por exemplo, no Monte da Transfiguração, em que ele está lá com Pedro e João, mas também quando ele está expulsando lá um demônio de uma pessoa que vivia escravizada. Jesus tanto sabia, era um homem dessa simplicidade do evangelho, porque tinha toda a sabedoria de Deus. Ele dizia o tempo todo: eu não vim por mim mesmo, eu vim pelo Senhor, pelo meu Pai, e eu faço o que o meu Pai diz para eu falar. Eu obedeço ao meu Pai que está nos céus. Essa simplicidade dele. E é muito claro quando o diabo tenta tentar a Jesus, que ele fala para Jesus: se você me adorar, eu te darei todas as riquezas da terra. E Jesus sempre responde com as escrituras. Ele diz, na primeira, ele diz: eu não vou transformar a pedra em pão, porque nem só de pão viverá o homem. Né? E depois ele diz: você não vai tentar, a última, não vai tentar o Senhor, seu Deus. Né? Então, nós temos que ter essa sabedoria que vem de Deus para a gente poder exercitar a simplicidade do Evangelho. E eu quero compartilhar com você, hoje, de forma muito especial, esse livro, né, escrito pela Bispa Ideide, e que a Confederação colocou à disposição de todos e de todas, e eu sugiro que, se você ainda não tenha, o adquira imediatamente. Nós temos estudado esse livro aqui na sociedade local, né, onde eu estou aposentada agora, e atuo na igreja local, e todas as reuniões das mulheres aqui, uma vez por mês, eu tenho estudado essas mulheres da Bíblia, que com o auxílio do material produzido pela Bispa Ideide. E como tem sido bom, porque eu trabalho bastante o texto e faço algumas perguntas, dando pistas sobre quem é essa mulher. E olha, gente, pouquíssimas mulheres conhecem as mulheres da Bíblia. Sabem dos homens, sabem de Pedro, sabem de João, mas sabem pouco de Marta e Maria, de Maria Madalena, sabem pouco de Eunice, sabem pouco de Lois, de Lídia, sabem pouco de Priscila, enfim, Trifena e Trifosa, sabem pouco sobre elas. Infelizmente, a gente sabe pouco, né, sobre mulheres que estão aí nas escrituras e que a gente não percebe. Eu não estou nem falando das do Antigo, eu estou dizendo das do Novo Testamento, né? E eu hoje quero trabalhar especialmente uma mulher extremamente sábia, e que a Bispa Ideide compartilha nesse livro muito bem. E o texto é de Atos, capítulo 18,
versículos de 1 até o versículo de número 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou o certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, o imperador romano, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Esse fato se deu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo saiu de Jerusalém, depois daquele primeiro concílio da igreja de Jerusalém, que ia discutir o que se fazia como pessoa cristã no relacionamento com o judaísmo, definiram o que era, o que não era. Paulo sai, então, depois desse concílio, ele sai de Jerusalém, e aí ele sobe em direção à Síria. Da Síria, ele vai para a Turquia, que é a Ásia Menor daquela época, visita ali Icônio, Derbe, Listra, que ele já havia feito evangelização aí na sua primeira viagem missionária. E aí Paulo passa ali um pouco de novo, e ele até pretendia visitar todas as outras 7 igrejas ali da Ásia, aquelas que o livro de Apocalipse cita. Só que quando ele estava entre Listra e Derbe, ele teve aquela visão. Se lembra do Macedônio? Macedônia já era Europa. Euroásia é divisa entre a Ásia e a Europa. E a cidade de Filipos estava lá. Está, né? Então, Paulo, quando ele está em Derbe e Listra, saindo dali, ele tem uma visão de um moço na Macedônia, na Europa. O evangelho ainda não tinha ido da Europa. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo muda o rumo dessa viagem dele. E ele vai agora para a cidade de Filipos. Ali ele prega o evangelho na Europa, né? E depois que ele prega naquela região, passa por Tessalônica, passa por Bereia. Depois ele vem para a Grécia, passa em Atenas, onde ele prega aquele sermão sobre o Deus desconhecido. De Atenas, Paulo vai agora para Corinto. Quando ele chega na cidade de Corinto, ele conhece esse casal, Priscila e Áquila. Esse casal, a Bíblia fala que eles tinham uma profissão, fazer tendas. E é interessante que se refere tanto a ele quanto a ela. Às vezes, até hoje a gente discute, a mulher pode trabalhar fora, a mulher não pode trabalhar fora, mas a Priscila trabalhava junto com Áquila. Os dois faziam tenda. E os dois foram missionários. Os dois serviram ao Senhor. Paulo também fabricava tendas porque Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um professor, um rabino, um sacerdote, e que ensinava a teologia dos judeus para os outros aprendizes. E Paulo foi aprendiz de Gamaliel. E Gamaliel é descendente também de um outro muito famoso, né, Hilel, que também foi assim um teólogo da sua época, como o Gamaliel foi. E naqueles dias, o estudante de teologia, o estudante da tradição judaica, o que acontecia com ele? Tinha que aprender uma profissão. E a Paulo foi ensinada a profissão de fabricante de tendas. Quando ele chega em Corinto, ele já está na viagem missionária, na segunda viagem missionária, que ele chega em Corinto, claro que ele, de certa forma, a profissão aproximou os dois. Então, o fato de se ter uma profissão ajuda muito no estabelecimento da missão para cidades que ainda não tinham cristianismo, gente. Vamos lembrar que não haviam templos de forma alguma, o que haviam sinagogas onde Paulo ia para pregar. Mas não haviam templos cristãos. Nem cristianismo com esse nome existia, assim, né? E já tinham esse nome cristãos dado para o povo que se convertia a Jesus, que já acontece lá bem no início do livro de Atos. Mas
não havia assim uma tradição cristã, sabe? Então Paulo está ali naquela cidade evangelizando, evangeliza esse casal, Priscila e Áquila, né? Até parece que eles talvez já tivessem de alguma forma ouvido falar de Jesus, conhecido o evangelho. O fato é que Paulo foi acolhido por esse casal. E aí a Bíblia diz aqui que eles eram moradores de Roma. Eles nasceram numa região do Ponto, que é na parte norte da atual Turquia. Eles nasceram ali, mas depois foram para Roma. Mas após morar em Roma, o que aconteceu? O imperador Cláudio ordenou que todas as pessoas que estivessem ali, que fossem judias, que voltassem, saíssem da Itália, Roma é capital da Itália até hoje, que saíssem da Itália e fossem para os seus países de origem, que fossem lá para a região de Judá, de onde vieram seus ascendentes, seus ancestrais. E eles então saem da Itália, de Roma, e vão morar agora em Corinto. Enquanto estão ali em Corinto, eles ficam com Paulo. Paulo fica ali 1 ano e meio. Olha que coisa. Às vezes a gente que é mulher, e não só, mas assim, mais marcantemente, a gente percebe que algumas mulheres tornam a sua casa tão bonita, tão agradável, assim, eu não digo agradável, tão cuidada, sabe? Com uma limpeza, o que é bom. Veja bem, é fundamental isso. Mas, às vezes, a rigidez com a organização da casa é tamanha que o lar não se torna um lugar para acolhimento. As pessoas não se sentem à vontade para estarem na casa. Não pode bagunçar isso, não pode mexer com isso, não pode cozinhar a tal hora, porque vai sujar isso, porque vai mexer com aquilo. Eu citei hoje num evento que eu estive aqui com as mulheres, 141 anos da Sociedade Metodista de Mulheres aqui da Igreja Central. Eu estava dizendo assim que, às vezes, a gente compra para casa um sofá branco, né? Pronto, e ninguém pode se assentar. Ninguém pode fazer nada naquele lugar, porque é branco. Ah, mas quando as visitas chegarem? Tem que ficar branco e limpo para quando as visitas chegarem. Mas veja bem, a casa é o lugar do acolhimento. É para quem é de casa viver. Então é melhor que a gente tenha um sofá preto, limpo, do que um sofá branco que ninguém pode se assentar. É claro que eu estou exagerando aqui, mas você sabe do que eu estou falando, né? É quando a gente se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo, certo? E esse casal aqui, ela poderia ter colocado 1001 empecilhos para o marido, né? Para o Áquila, não vamos receber Paulo. Ou o marido colocado para Priscila, não vamos receber outro homem na nossa casa, a gente nem conhece esse homem direito, e você é esposa, né? Eu não quero minha esposa convivendo com outro moço estranho aqui dentro de casa. Mas esse casal, de alguma maneira, entrou em acordo. E ele, na sabedoria que procede do alto, conseguiram diagnosticar. Não é nem diagnosticar, é aquele dom que o Espírito dá, discernir quem era Paulo, e eles aceitam Paulo na casa deles. Paulo fica ali 1 ano e meio em casa desse casal, construtor de tendas. E às vezes a gente acha que só o homem pode ser missionário, a mulher não, porque tem um lar. Mas nesse caso é um casal missionário. Olha que coisa linda. E tem mais. Quando Paulo sai de Corinto, que vai agora para a cidade de Éfeso, evangelizar Éfeso, Paulo ali, quando ele vai, o casal vai com ele. Chega até lá. E na cidade de Éfeso estava presente um moço de nome Apolo. Esse homem era conhecido por sua extrema capacidade de argumentação, porque ele era um homem muito bem formado no saber acadêmico daqueles dias. Ele vinha da cidade de Alexandria, que era uma cidade no Egito, continente africano. Esse moço procedia de lá. Você pode ler isso nos capítulos seguintes do livro de Atos, 19, 20, você vai ver. E esse moço, ele anunciava Jesus. De alguma maneira, ele
ou não sabemos como, mas ele foi evangelizado, talvez passando por Judá e sabendo de Jesus. Depois ele sai do Egito, o Egito está cá embaixo, aqui está a terra de Judá, aqui assim você vai subindo em direção à Síria, aqui tem a Turquia, né, essa parte de cá, e daqui continua para a Europa e a Grécia aqui embaixo. Então, ele, nesse momento, olha o trajeto que o Apolo fez, né? Saindo de Alexandria e hoje lá em Éfeso. Eles vão para Éfeso, Paulo, ali eles têm contato com Apolo e sabem que ele está anunciando o evangelho do Senhor Jesus naquele lugar. Mas Áquila e Priscila percebem que ele ainda tinha algumas coisas sobre a vida de Jesus que ele não sabia bem. E eles aprenderam com Paulo. Então, o que eles fazem? E Paulo era um grande conhecedor da lei do judaísmo, então ele conseguia trazer Jesus Cristo para aqueles e aquelas que seguiam ao judaísmo, inclusive ele, que tinha sido perseguidor e que agora era perseguido. Então, eles ficam ali discipulando Apolo. Olha que coisa linda, um homem cultíssimo que era Apolo. Assim, a Bíblia fala como ele conseguia convencer os judeus sobre a verdade do evangelho em Jesus, usando as escrituras. Ele conhecia, ele sabia, sabe, argumentar. Mas mesmo assim, Priscila e Áquila foram pessoas que o orientaram na sua vida cristã. Então a gente tem que considerar o seguinte, que às vezes nós não precisamos ter um conhecimento adquirido, mas nós precisamos ter sabedoria de Deus para ser simples na prática do evangelho. E agora eu quero trazer para a gente aqui, vamos pegar outros exemplos. Você poderia falar, bispo, você naqueles tempos, não é, em que o pessoal estava muito próximo da época em que Jesus viveu e que tinha muita influência, né? Mas hoje a gente já não vê tanta coisa, a gente vê sim, gente, muitas e muitas mulheres que têm muita sabedoria do alto e que vivenciam a simplicidade do evangelho. Eu quero citar um desses fatos. A pastora Margarida escreve um livro, Rastros e Rostos, fantástico, sobre mulheres no Brasil. E ela conta a história de que uma mulher no Rio Grande do Sul, uma escrava que morou em São Paulo, quando foi liberta da escravidão, ela e várias pessoas desse grupo de pessoas pretas desceram de São Paulo para o Rio Grande do Sul, no município de Itajaí, ou Itajuí, e ficaram ali, sabe? Essa mulher era analfabeta, completamente analfabeta. Não sabia ler, não sabia escrever, escrava, não aprendeu. E quando liberta, qual a estrutura que foi dada para as pessoas antes escravizadas, para que elas pudessem se preparar para o mercado de trabalho, para enfrentar, para onde elas iam? A partir do quê? Não tinham nenhum poder econômico e não tinham nenhuma penetração na sociedade. Mas essa mulher assim mesmo, olha só, essa mulher foi conhecida e o nosso Senado, o Expositor Cristão também relata sobre ela, de onde a pastora Margarida toma essa informação, de que essa mulher evangelizou muitas pessoas. Sabe como? Você pode dizer, mas eu isso, eu aquilo, eu não tenho esse dom, não tenho esse talento, eu não fui para a escola, eu não aprendi teologia. Não é preciso se você tem a sabedoria que desce do alto. Se você tem temor a Deus, você tem comunhão com Ele, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a sabedoria vem, você pode viver a simplicidade do Evangelho e pode modificar muitas vidas ao seu redor, muitas situações ao seu redor. Essa mulher começou a evangelizar como? Bispo, como é que ela conseguia evangelizar? Evangelizar, sabe como? Ela pedia a alguém que soubesse ler, para que lesse um trecho da Escritura. E quando a pessoa lia, o que ela fazia? Ela explicava o texto para as pessoas que estavam ali. E ela fazia isso nas casas, ela ia aos lares. Olha a importância do discipulado que se dá lá onde as pessoas estão. Na rua, nas casas, né, como Jesus sempre fez, nunca deixou de fazer. E aí, ela ia, anunciava para as pessoas, pregava o evangelho a partir do que alguém lia, e ela decorou 16 hinos.
E ela ensinava as pessoas esses hinos. E o povo louvava a Deus através dos hinos que ela, analfabeta, aprendia. Você pode dizer, mas eu não dou conta. Porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito, porque eu não estudei. Olha, não é razão para isso. Não é razão. Tá vendo? Áquila e Priscila eram um casal e o casal vivenciou isso, certo? Mas essa moça não se fala de marido, se fala que ela anunciava o evangelho. Aí você também pode ir para aquelas mulheres missionárias que vieram para o Brasil, não é? Martha Watts, que a gente sabe dela, a filha do Hanson, que foi muito importante no evangelismo de traduzir textos do inglês para a língua nossa falada aqui. O desenvolvimento da igreja, quando ela vai adquirindo a autonomia como igreja, a participação das mulheres foi muito significativa, inclusive com a irmã Otília Chaves, claro, já falecida há muito tempo, mas uma mulher que tinha uma visão incrível de capacitar mulheres, de levar as mulheres a se desenvolverem, sabe? A não se acomodarem à situação que tinham, mas irem adiante, a crescerem no saber que a gente pode ter, que a gente pode adquirir. Então, minha irmã, não há por que dizer, e meu irmão também que esteja nos ouvindo, não há por que a gente apresentar para Deus motivos de que eu não dou conta. Eu não dou conta. Não. É verdade que a gente não dá conta de tudo, mas de alguma coisa a gente dá conta. Pode ter certeza disso. Essa Otília Chaves, por exemplo, a Otília Chaves nasceu na cidade mineira, um lugar assim chamado Tombos, perto de Carangola, Minas Gerais. Até hoje não é uma cidade grande, Carangola, é uma cidade pequena. E ela nasceu numa cidade próxima dali, um distrito de Carangola, naquela época. E dali ela foi estudar, fez curso de enfermagem. Depois se casou com o pastor, reverendo Derli de Araújo Chaves, daí o sobrenome dela, Otília Chaves. Mas mesmo sendo casada, em idos mais difíceis do que esse nosso século XXI, o século XX, essa mulher exercitou plenamente a capacidade que Deus lhe deu. Ela estudou, ela foi professora, o marido dela foi diretor aqui do Gramber, no Instituto Gramber em Juiz de Fora, que foi metodista. E aí ela foi professora nesse Instituto Gramber, igreja metodista. Então, assim, e ela se empenhou muito em capacitar mulheres. E aí a gente vai vendo, né, o nosso desenvolvimento. A sociedade nossa de mulheres, um dos alvos que a gente tem na sociedade é esse. É preparar mulheres, capacitar mulheres. Mulheres que já têm de Deus a sabedoria. São mulheres tementes a Deus. São mulheres que amam o Senhor Jesus Cristo, que o aceitaram como Senhor e Salvador, que são servas submissas ao Espírito Santo, recebe dele os dons e vai exercer seu ministério. Então, essa sabedoria nos leva a querer conhecer mais, também a adquirir conhecimento, certo? Por quê? Para a gente, por exemplo, ser pastor e pastor, tem que adquirir conhecimento, tem que estudar. Você diz, não, mas a gente pode pregar sem? Pode, a gente pode sim. Mas se a gente conhece mais, a gente pode melhor servir, melhor ensinar e melhor atuar nesse mundo segundo a vontade de Deus. Percebe isso? Então, uma das funções da sociedade de mulheres é exatamente observar em que contexto nós mulheres estamos vivendo. De que nós mulheres, neste século XXI, precisamos crescer, em que precisamos crescer, para que tenhamos uma atuação ainda mais plena, uma atuação ainda mais eficaz.
Então, por isso, a preocupação que a gente incentive mulheres a estudar, incentive mulheres a se prepararem como profissionais, não importa a profissão. Estou oferecendo cursos diversos, né? Oferecendo, inclusive, cursos de alfabetização para mulheres que ainda não foram alfabetizadas, crianças, adolescentes e etc. Não é verdade? Então, essa é uma função da sociedade. Nós não podemos nos esquecer disso. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Mês que vem também, vem aí, mês que vem também não, mês que vem, setembro, a gente estará lembrando-se de que precisamos prevenir o suicídio. Então, o Setembro Amarelo, a gente tem que pensar a partir do princípio, não é para celebrar isso. Não, pelo contrário. A gente usa o amarelo como sinal, olha, presta atenção, há perigo. Então, como é que nós, mulheres, vamos participar eficazmente de uma atuação como essa? Claro que todo dia é dia da gente tentar ao máximo prevenir o suicídio, mas setembro é só para dar uma lembrança. Aí a pergunta, como é que nós tratamos do assunto na sociedade local de mulheres? Nós estamos levando esse assunto a sério ou achamos que só quem suicida é gente condenada ao inferno que ainda não conhece a Jesus? Mas eu quero lhe dizer que tem pessoas que aceitam a Jesus e se convertem e ainda assim correm o risco do suicídio. Quiçá há algumas que suicidam-se. Um grande avivalista chamado Spurgeon foi um homem assim, um homem usadíssimo nas mãos de Deus, muito mesmo. E esse homem era portador de depressão. E num livro que fala sobre a depressão em Spurgeon, você pode adquirir esse livro, ele é escrito por um outro cristão. O Spurgeon diz que como que às vezes ele ia para o púlpito e assim, chegava no púlpito e dizia, irmãs e irmãos, eu não tive motivação nenhuma para me levantar da cama. Embora eu tenha fé, e não é questão de fé, mas eu não tenho, a minha alma está batida até a morte, e aí eu entendo como Jesus falou que a alma dele se abateu até a morte antes dele ser levado para a crucificação, antes dele ser preso e ser levado para a crucificação. Então, como nós estamos trabalhando a nossa sociedade para que ela seja eficiente e ela seja uma portadora das boas novas de Deus neste século, tal como a gente o vive. Precisamos tratar disso. Então, mas eu não sei falar sobre isso, tá certo. Nem todo mundo vai entender de doenças psiquiátricas. E doenças psiquiátricas não são coisas do diabo. Claro que qualquer doença pode ter um dedinho do inimigo aí, qualquer uma. Mas nem todas as doenças. E não é por ser doença psiquiátrica que seja doença vinda do diabo. Impossível isso, porque vocês bem sabem que eu sou uma pessoa portadora de depressão e que eu não pertenço ao diabo. De forma alguma. Eu me trato. Eu vou procurar quem? Quem tem o saber. Médico psiquiatra. Terapia. Isso depois da minha fé no Deus Todo-Poderoso, na Trindade Santa. Então, a Trindade é meu sustento, mas eu tenho outros apoios de conhecimentos que me ajudam a enfrentar isso. Então, no mês que vem, Setembro Amarelo, como é que nós vamos trabalhar isso? Nós podemos convidar alguém, podemos convidar uma médica ou um médico, podemos convidar um psicólogo ou psicóloga. Quantas pessoas cristãs e não cristãs podem nos ajudar nesse conhecimento? Se a gente só contasse com pessoas que são cristãs, a gente não iria a médico ou médica. Porque a gente nunca vai perguntando, é cristão ou não é cristão? É evangélico ou não é evangélico? Concorda? Mas a gente vai por quê? O que nos leva aí a procurar um profissional da área de saúde? A competência. Se a pessoa é uma pessoa reconhecidamente eficiente naquilo que faz, sabe o que faz, sabe nos conduzir naquilo que faz, não é? Então, esse é só um detalhe, assim, um exemplo que eu trago para vocês para a gente pensar nisso.
como que nós, por meio da sociedade, podemos levar mulheres servas do Senhor a viver a simplicidade do Evangelho sem negar de forma alguma um conhecimento que nos ajude a atuar ainda mais nesse mundo. Verdade? Por que Jesus, na hora da tentação, cita exatamente as Escrituras? Porque ele estudava, ele lia as Escrituras. Quando ele teve 12 anos, que Maria e José foram à cidade de Jerusalém para uma das festas judaicas, levam Jesus e depois sai aquela multidão, vinha gente de tudo que era lugar que havia no mundo daquela época para Jerusalém. Maria e José vão embora e pensam que Jesus está ali com a meninada, com membros da família, etc., e seguem. Depois de algum tempo, a mãe e o pai percebem que Jesus não está por ali. Ninguém dava notícia de Jesus. Imediatamente, Maria e José voltam para Jerusalém. E onde é que encontram Jesus? No templo, conversando com os sacerdotes. Diz a Bíblia que ele estava conversando e que ele perguntava também aos sacerdotes. E os sacerdotes o respondiam. Ou seja, mesmo sendo tão sábio quanto Jesus, ele não se nega a perguntar, com o intuito de ouvir também e de conseguir, a partir daí, uma interação que ele pudesse também ensinar. Viu a simplicidade? E aí diz a palavra de Deus que os doutores da lei ficaram impressionados com o conhecimento de Jesus sobre a lei, sobre as Escrituras daqueles dias. Percebe? Então, irmãs, o tempo todo, e irmãos também, o tempo todo, o Senhor Jesus nos convida a isso, sabe? A sermos sábias, muito sábias, através do jejum, da oração e de muito conhecimento das Escrituras. Quanto tempo você tira por dia para ler as Escrituras? Ou por semana? Às vezes você não consegue ler muito durante a semana, todos os dias, mas você tira um dia que você pode ler 3, 4, 5 horas da palavra. Sabe? Ler em família, ler em grupo, discutir, conversar, não é? Então, é assim que a gente vai adquirindo mais e mais sabedoria. Não tem outro caminho. Não é por osmose, a gente se encosta perto de alguém que parece saber e aí a gente vai puxar aquele conhecimento para a gente. Não, é no esforço, sabe? É investir tempo, investir nossa mente, nossa cognição também, nossos sentidos em função daquilo. E a partir disso, dessa sabedoria que procede do altar de Deus, Deus ungindo todo esse nosso saber, o que acontece? A gente vai conseguir ser simples no anúncio do Evangelho. Ser simples, sabe? Não se sentir exaltado, superior às pessoas que não são do Senhor, mas a gente estará com elas, levando uma mensagem essencial, que é do amor de Deus, que excede a toda compreensão humana e que é capaz de amar todas e todos. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que a gente vai fazer diferença nesse mundo, de uma maneira como Jesus fez, com muita clareza no servir a Deus, mas com muita benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio para com todas as pessoas que o cercavam. Pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, pessoas abatidas, pessoas alegres, pessoas doutoras, pessoas que não tinham nenhum saber. Para todas e todos, ele tinha uma palavra de sabedoria. Que Deus continue cuidando de nós, nos inspirando, nos ungindo, e a gente, vá mesmo com a fé e a força que só o Senhor nos concede. Amém? Até já. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, quero colocar esse nosso tempo, essa nossa capacitação, esse nosso momento de ouvir ao Senhor e de adquirir de Ti sabedoria diante das Tuas mãos. Eu intercedo pela vida de cada irmã que está participando desse momento aqui juntas. Que a Tua graça esteja sobre elas, que o Teu amor se manifeste na vida delas, que aquilo que as angustia, que as aflige, possa ser depositado em paz hoje aos pés da cruz.
Eu oro pelas suas famílias, pelos seus relacionamentos que lhes são importantes. Oro também por aquelas que vivem sós, na solteirice, na viuvez, aquelas, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis, ó Pai, tendo de reencaminhar suas vidas, tomar novas decisões. Que o Senhor encontre cada mulher no exato momento da sua vida e que elas consigam parar para observar o Senhor e para ser tocadas pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua verdade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos afastamentos de ti. Perdoa-nos quando queremos adquirir sabedoria em outras fontes que não o Senhor e às vezes acumulamos muito conhecimento, o qual às vezes usamos para nos afastar das pessoas e até para feri-las. Mas a tua sabedoria nos aproxima, a tua sabedoria nos coloca em convivência, a tua sabedoria nos leva ao encontro do próximo, da próxima e ao encontro do Senhor. Que essa manhã então seja de receber tudo isso do Senhor para aprender a viver. Ah, Senhor, não nos deixe morrer antes de aprendermos a viver. Viver plenamente no Senhor, em alegria, em satisfação, em leveza. Que coisas boas nos sucedam e nelas nós possamos ver o Senhor. Que coisas difíceis que nos ocorram não nos impeçam de ver o Senhor. Que em tudo nós possamos estar com nossos olhos abertos, olhos que te veem e que estão fixos em ti, autor e consumador da nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a doce consolação e a esperança viva do Espírito Santo de Deus, que é a fonte de toda sabedoria, seja sobre você, sobre sua casa, sobre tudo aquilo que lhe interessa e que você ama, e seja sobre a Igreja de Deus na sua missão sobre a face da terra. Amém. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Abra a tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,